Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar da síndrome dos ovários policísticos, que pode prejudicar a fertilidade da mulher. A síndrome está ligada a alterações hormonais, provoca alterações no ciclo menstrual e outros sintomas, como aparecimento de pelos no rosto. A ginecologista Maria Cecília Hertal vai explicar como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa síndrome. Toda mulher acostumada a várias jornadas de trabalho, inclusive como dona de casa, sabe do esforço exigido pelas tarefas domésticas. Sentar, levantar, subir escada, agachar, levantar peso, uma ginástica, literalmente. E a proposta da professora de Educação Física, Ana Cristina Barreto, é encarar essas tarefas, de fato, como exercício. Ela vai ensinar a aproveitar corretamente esses movimentos para obter condicionamento físico e melhorar a postura. Vamos conhecer mulheres com belas histórias de dedicação à arte. Mulheres como a Fiorella Solares, violoncelista, que nasceu na Guatemala, vive há 35 anos no Brasil, fez carreira tocando na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal e hoje se dedica a realizar um sonho dela e do marido, ensinar música clássica a crianças de baixa renda. A Ruth Casoy mistura a arte do bordado, a força das palavras e das ilustrações. Ela criou um ateliê chamado Véu de Poesia, onde trabalha com grupos de bordadeiras. A Ruth incentiva a criação de trabalhos únicos, com personalidade e identidade. Peças que colocam em prática seus estudos na área de arte-terapia. E vamos conversar com a atriz Carla Marins, que está em cartaz no Rio com a peça 2 vezes e um quarto, que reúne os 2 primeiros textos da carreira do dramaturgo Marcelo Pedreira. A Dama da Lapa é uma, Dilúvios em Tempo de Seca, outra. Textos que têm em comum a discussão sobre a solidão e a história de casais com trajetórias sombrias, bem distantes do amor romântico. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. Vou começar falando da síndrome de ovários policísticos. Hoje em dia muita gente tem, né? Era assim antes? Era. A gente aqui não sabia. A gente aqui não sabia. Hoje em dia a gente faz diagnóstico, né? A gente sabe, as pessoas têm mais acesso à saúde, aos consultórios médicos, mas sempre foi uma coisa que acontecia com as meninas jovens, começavam a menstruar, ficavam com a menstruação muito regular, ciclos longos, e se achava que era esse mesmo, não, quando tiver o primeiro filho melhora, e a coisa ia andando. Muitas vezes entravam no eixo sozinho, outras vezes não. Na realidade, a síndrome de ovário policístico, ela pode passar por um período que é apenas uma adaptação do sistema endócrino da mulher àquela nova fase da vida dela, inicia a vida reprodutiva, ela começa a poder se reproduzir, ovular. Então, nessa adaptação, nesse período, as coisas podem andar errado no início e depois seguir um eixo, um caminho normal. Né? Mas é bastante comum. 10% das pacientes jovens têm ovários policísticos. Não, eu achava que era uma coisa mais da meia-idade do que da juventude. Ela tende a se consertar com o tempo. Não é que tenha cura. Muitas vezes vai entrando no eixo sozinho. Depois que tem o primeiro filho, então a coisa fica um pouco mais fácil. Mas é uma patologia da paciente jovem. E ela tem dor? As queixas ou tem assim uma cólica mais forte na menstruação? Não. As coisas principais são a irregularidade menstrual, tendência a ganho de peso, muito frequentemente está associada a alterações na tireoide, alterações metabólicas, resistência insulínica, por isso são pessoas que ganham peso com muita facilidade, acumula muita gordura aqui na região do abdômen, a gordura centrípeta, e tem tendências à formação de pelos, porque também acumulam muito hormônio masculino. Então é uma síndrome complexa, porque ela envolve vários sistemas endócrinos e entra no metabolismo também, porque pode conviver com a resistência insulínica. Insulina é o hormônio que faz o aproveitamento da glicose do nosso organismo. Quando você se alimenta, come o carboidrato,
ele fica na sua corrente sanguínea e precisa ser direcionado para a célula, para virar energia, né? E a insulina é que faz isso. Se nós temos uma resistência à ação da insulina, esse açúcar não é aproveitado e acumula no nosso corpo em forma de gordura. E isso interfere na ovulação. Essas pessoas passam a não ovular cronicamente e depois de um período sem ovular, elas param de menstruar também. É muito comum as pacientes de ovário policístico ficarem 3, 4, 6 meses sem menstruar. Por que você está balançando a cabeça? Porque eu tenho, tudo que ela está falando. Eu fiquei, assim, eu tenho esse ciclo irregular, né? E aí teve uma vez que eu fiquei uns 3, 4 meses sem menstruar. Eu achava que era o ovário policístico, era o meu filho, que aí nessa vez eu estava grávida. Antigamente eu ficava várias. Aí uma vez eu correndo, estava me sentindo tão fraca, acho que estou com anemia, fui fazer exame. Aí era gravidez mesmo, porque pra mim era muito fácil eu ficar meses sem menstruar. E eu tenho muitos pelos, essa coisa do pelo se me incomoda. E assim, a minha ginecologista falou, não tem jeito, é uma característica dos ovários policísticos. Mas é uma coisa que ela falou que vale a pena a gente chamar a atenção, que são pessoas, são mulheres que ovulam pouco, mas ovulam de vez em quando. E como são pessoas que estão habituadas a não menstruar por períodos prolongados, não é incomum que uma pessoa se surpreenda como ela, grávida. Estava achando feliz da vida. Ah, não, é o meu cisto. Aí nasceu o ovário policístico. Como chama o ovário policístico? Acaba recebendo o nome. Eu sempre achei estranhíssimo quando uma pessoa, a gente lê no jornal umas coisas assim, a mulher tal não sabia que estava grávida. Como assim ela não sabia? Mas é isso, a gente não é de vez em quando você não lê no jornal que a pessoa chegou na maternidade e nós fomos no hospital achando que estava doentíssima, estava grávida, estava tendo um filho. Eu acho mas assim, assim. E é real, né? Porque é toda uma desordem que pode realmente, efetivamente, levar isso sem ser exatamente uma distração, né? Exatamente. Já tive paciente que chegou no meu consultório, olha, eu fiz um ultrassom, vi um monte de cisto no meu ovário, o cisto está crescendo. O cisto começou a crescer, a barriga está até apauladinha aqui, está grande. Aí você faz um ultrassom e fala, parabéns, é uma menina, não, um menino, seu cisto. Então tem que ficar muito atento a isso, porque não são pessoas que param completamente de ovular. Elas são oligo-ovulatórias, elas têm menos ciclos ovulatórios por ano. A gente não ovula todo mês, não, sabia, Leda? Não. Dos 12 meses do ano, a gente ovula em torno de 10, 9, 10. Tem uns 2 meses do ano que a gente não ovula. Meio de férias, assim. Meio de férias. Mas nas pacientes de ovário policístico, exatamente ao contrário. Elas ficam 8, 10 meses sem ovular, de repente o ovário se manifesta, pode acontecer uma ovulação e numa dessa, uma gravidez de forma inadvertida. E esse cisto policístico, deve ser vários cistos, não é isso? São vários pequenos cistos, chama-se micropolicístico. E não tem nada que ver com o mioma? Não. O mioma, geralmente, assim, 90% dos casos é um tumor sólido, benigno do útero. Os ovários policísticos, como o nome fala, são dos ovários. E é uma alteração hormonal. A gente não chama isso de tumor, né? É uma síndrome hormonal que culmina com o aparecimento desses microcistos no ovário, que produzem hormônio e alimentam a síndrome. É um círculo vicioso. Quanto menos se ovula, mais cisto faz. Quanto mais cisto faz, menos se ovula. E o médico tem que interromper esse ciclo vicioso. Tem várias maneiras da gente lidar com isso. Depende do que a paciente quer, né? Se ela quer engravidar, é de um jeito. Se ela não quer engravidar, pílula anticoncepcional é o melhor tratamento que tem para isso. Mas se ela quer engravidar, então é mais complicado. Depende. Às vezes é simples, o ovário policístico ele pode responder, ou seja, ovular a medicações muito simples, baratíssimas, que até a gente sempre avisa as pessoas para não tomarem sem orientação médica, mas é muito comum. Minha vizinha tomou aquele remedinho, não estava conseguindo engravidar, ela toma o mesmo remedinho. Mas é uma coisa... E engravida? Às vezes sim. Às vezes sim. Sempre recomendável que procure um médico para fazer esse tipo de acompanhamento. Às vezes, com uma simples indução ovulatória, uma medicação que faça os ovários ovularem, resolve o problema. Às vezes é mais complexo. Às vezes tem tantos cistos naquele ovário que você tem que primeiro reduzir a população de cistos, fazer uso
de pílula anticoncepcional por um período, para limpar mesmo o ovário daqueles cistos, melhorar o ambiente hormonal e aí sim depois entrar num processo de indução ovulatória. Mas tem pessoas que às vezes precisam até de tratamentos mais complexos. Isso depende da situação. Se existem outros fatores de infertilidade, se o sêmen do marido está adequado, se ela tem trompas permeáveis. É toda uma avaliação para a gente chegar à conclusão qual o melhor tratamento para aquela paciente. E quando a pessoa tem uma gravidez, me falaram esse fim de semana isso, encontrei uma amiga minha que disse que está grávida. E aí ela teve uma gravidez no tubária. Tubária. Aí eu falei, mas pode engravidar de novo? Claro, ela está enorme, já está quase nascendo. Pode? Pode. Aí a pessoa tira uma trompa? Olha, existem cirurgias até conservadoras. A gente tem 2 trompas. A gente tem 2 trompas. Mas existem cirurgias conservadoras para trompa, existem medicamentos para fazerem a gravidez atrofiar e você não precisar passar pela cirurgia. Tudo depende do estágio no qual você diagnosticou a gravidez ectópica, né? Ectópica significa que ela está fora do lugar normal dela, seria o útero. Pode ser na trompa, pode ser até dentro do abdômen, pode ser no ovário, né? Se você faz o diagnóstico... Que pode ser assim, fora do lugar. Por quê? O óvulo, ele sai do ovário. E a trompa, por um mecanismo ciliar, ela capta esse óvulo. E ele fica paradinho ali na trompa, guardando o espermatozoide. Quando o espermatozoide chega e fecunda, a trompa é obrigada a empurrar esse óvulo já fertilizado para o útero. Às vezes esse mecanismo falha, ou porque a trompa tem alguma sequela, trompa rebelde, algum problema, às vezes hormonal, alguma sequela de uma infecção, é verdade. Aí ou ele cai na cavidade abdominal ou circunjacências, no próprio ovário, se implanta e desenvolve ali. O óvulo fecundado, ele é um parasita. Nossa. Ele quer grudar em algum lugar, é verdade. Ele quer grudar em algum lugar, ele tem um tecido altamente especializado, que é o trofoblasto. Esse tecido invade o tecido aonde ele está próximo, se enraiza e dali começa a receber sangue, nutrientes e se desenvolve. Então a gravidez pode acontecer perto da bexiga, perto do intestino. E vinga? Tem histórico de gestações que vingaram dentro do abdômen, que o bebê nasceu. A placenta grudou em algum lugar, começou a receber o sangue. É porque você está no momento que o mais importante é isso, é alimentar. Exatamente, alimentar. Ele é um parasita. Vai embora. Se ele recebe o nutriente, se ele recebe o sangue, oxigenação, glicose, tudo, ele se desenvolve. É claro que não é o comum, são raridades. Na trompa é o lugar mais comum, mas ela não consegue levar adiante. A trompa é o pior, porque ela rompe mesmo. A trompa é um órgão extremamente delicado, o embrião se multiplica numa velocidade absurda, progressão geométrica, daqui a pouco ele precisa de espaço, a trompa rompe, dá hemorragia e perde-se bebê. Problema sério. Como hoje em dia a gente tem diagnóstico precoce... Mas aí se tirar uma trompa, você pode engravidar normalmente. Isso, pode tirar uma trompa e ter a outra, você pode fazer uma cirurgia conservadora, abrir a trompa, tirar o saco gestacional, fazer uma limpeza, uma sutura delicada e ela continuar uma trompa saudável, ou pode usar medicamentos que fazem o saco gestacional, se ele está muito no início, atrofiar completamente, as células morrem e ele é eliminado e a trompa continua permeável, saudável. Depende do momento do diagnóstico, por isso que é muito importante. Isso não tem a ver com ser bastante cedo, né? Quanto mais precoce. Melhor. Hoje em dia a ultrassonografia, né, é um método muito acessível. Quando é que é recomendável fazer a primeira ultrassonografia, no caso de uma gravidez? Olha, assim que soube que está grávida, né, tem um teste de gestação positivo, tem que ir logo para o seu médico, pelo histórico, pelo que você vai falar, ele vai... O primeiro exame que ele vai pedir, além dos exames de rotina pré-natal, vai ser uma ultrassonografia para avaliar exatamente onde está o saco gestacional. Às vezes a gente pede até antes de ter embrião, só para ter certeza que o saco gestacional está implantado no útero mesmo, no lugar esse correto. Implante, posso fazer uma pergunta? Claro. Esse implante da trompa para o útero, esse processo demora quanto tempo? Mas quanto tempo demora para chegar no útero? Em torno de 5 dias. Ah, é rapidinho. É rapidinho. Pensei que fosse bem mais longo. Não, em torno de 5 dias. É o estágio de blastocisto. Ele é fertilizado. Depois que fertiliza, eles em se 5 dias já vai para o útero. Eles se encontram na trompa, óvulo e espermatozoide. Se unem e ali já começa o processo de multiplicação de células
quando chega ao estágio de blastocisto, que é o 5º dia, já são milhões de células, é quando chegam no útero e implanta. Caramba, no 5º dia... Eu pensei que fosse bem mais longo esse processo. Tem uma história que no 2º mês tem uma nidação que às vezes pode dar... Não, é a segunda onda de migração placentária. Já é um outro estágio onde realmente a placenta migra de uma maneira um pouco mais profunda no útero. E que é um processo também bastante importante que aconteça na gestação de forma normal, fisiológica. E já teve casos da pessoa não descobrir e quando chegar na hora de ter o bebê, era uma gravidez de abdômen? Não... Já tem relatos disso. E a pessoa sobreviveu? Aham, sobreviveu. E é interessante nisso que você não pode tirar a placenta. Como assim? A placenta fica lá? Porque ela invade de tal forma o órgão onde ela se fixou. Já tem casos de placenta que se fixaram na aorta, que é a nossa artéria maior aqui. Se você tentar tirar, a paciente morre. E não tem nenhum tipo de... Não, você usa medicamentos depois para fazer esse tecido atrofiar. Entendeu? Mas no momento que você corta toda a circulação sanguínea, a tendência do órgão atrofiar. No útero existe uma maneira correta de você descolar a placenta, tem uma interface, a natureza é perfeita, né? Então você tem como fazer de uma maneira que não vai dar nenhuma hemorragia, não vai criar nenhum problema. Mas quando está em outro lugar do organismo, não pode tirar, tem que deixar lá. Muito interessante isso. Muito. É uma viagem, né? É uma maquininha danada, né? É verdade. Isso que é fisiologia, né? Fisiologia é maravilhosa. Eu lembrei daquele filme. Pode voltar. Acho que é um programa de televisão americano, alguma coisa que eu vi há muitos anos, chamado Milagre da Vida. Há muitos anos, era uma microcâmerazinha que foi introduzida, né, na vagina da mulher e que filmava todo esse processo, né? Era lindo. É fantástico. Não, tem filmagens maravilhosas hoje em dia, por causa da nanotecnologia, né? Os robozinhos que entram lá e conseguem ver todo o desenvolvimento do bebê intraútero. Big Brother, uma impressão cósmica. do bebê aí. É muito fantástico. Doideira. Eu vou voltar já. Ana Cristina, e essa mulher que já teve filho, já engravidou, que faz o trabalho de uma casa, eu sempre achei muito injusto dizer para a dona de casa que ela tem uma vida sedentária. É verdade. Ou uma empregada doméstica, ou uma faxineira. Porque, na verdade, assim, há uma diferença. Não tem uma vida, não pode ser sedentário. De conceito, né? Assim, se você pegar o conceito de atividade física, é diferente do conceito de exercício físico. Porque exercício físico é a prática regular orientada para um profissional de educação física. A atividade física é tudo que aumenta o seu gasto energético. Você é uma máquina. Vou pegar aqui, né? Você é uma máquina. Se você não usar a máquina, ela vai enferrujar, ela vai ficar ruim, ela vai quebrar. Se usar demais também, né? Então, assim, o corpo é uma máquina. Então, assim, hoje a gente tem um paradoxo, porque por mais que você tenha uma evolução tecnológica, isso é bom, você não precisa nem levantar para apertar um botão, isso é a maior causa, que é o sedentarismo, das doenças hipocinéticas, que é, ou seja, a falta de movimento. Aí vai aumentar a obesidade, doença cardíaca, né, diabetes. Então, tudo que você puder fazer para aumentar o seu gasto energético, ótimo. Então, se você pegar, por exemplo, o Colégio Americano é o maior centro de fisiologia que, para nós da educação física, é o que te dá as diretrizes para prescrever um treinamento. A tabela vem de gasto energético, desde dormir até varrer, jardinagem, até a corrida de 10 km por hora, quanto você gasta. Então, tudo que você fizer de movimento, você está aumentando o seu gasto energético. Então, por exemplo, eu posso estar vendo o programa da Leda Nagli, sem censura, fazendo extensão do joelho, ou sentando e levantando. É bom para os glúteos, é bom para as pernas, né? E você está gastando energia, você não está parado. Né? Você tem um bebê, vou pegar o bebê. Em vez de você ficar lá, tudo bem que você não pode fazer assim que o bebê não vai dormir. Não. Mas assim, ó, você está embalando, tá vendo? E se você movimenta, você já está gastando mais energia que você está parado. E a ajuda é o bebê a embalar e dormir mais rápido, né? Você está com um carrinho de bebê. Você está aqui, ó. Você está gastando. Lógico, é diferente se eu quero emagrecer, não vai ser isso só, né? Que vai me fazer emagrecer. A gente está falando de atividade física.
e botar o organismo para gastar mais energia. Então, assim, é importante essa coisa. Por exemplo, eu faço uma campanha na faculdade que eu sou coordenadora. Vamos abolir o elevador. Esquece o elevador. Suba escada. É ótimo exercício do coração. Se todo mundo subisse escada, ia diminuir significativamente a morte por doenças cardíacas. E as pessoas não fazem isso. Ah, porque tudo bem, eu moro lá no 20º andar. Vai demorar mais para chegar em casa, né? Tudo bem que se chegar do trabalho, cansado, né? Você vai demorar mais. Mas assim, faça um intervalado. Tipo, sobe a cada um andar, você descansa. Sobe mais, você não precisa ir vai direto. Demorar muito mais. Vai, mais pelo menos, você não vai morrer do coração. Entende? Lógico, eu estou aqui brincando só para, né, para descontrair, mas é isso, as pessoas precisam utilizar mais o seu corpo no dia a dia. Caminhe mais, né, suba mais escadas. Claro que assim, por que isso é importante? Porque assim, nem todo mundo tem dinheiro, por exemplo, para pagar uma academia. Nem todo mundo tem condição de pagar um personal, né? Mas, cara, saúde é um direito de todos. E é barato. Não é uma coisa cara. Caminhar é natural. Subir escada é natural. Aliás, é só você pegar, por exemplo, a criança. Pega na educação física escolar. O que você ensina na educação física escolar? Ele vai correr, ele vai pular, ele vai saltar, ele vai... É isso, a gente vai voltar a fazer isso. Então, a tecnologia, por um lado, é ótima. A medicina está aí para mostrar isso. Mas, quando a gente fala de saúde, às vezes é ruim, porque cada vez você se torna mais sedentário, né? Mais dependente de que a máquina faça para você, coisas que você naturalmente faz. Por exemplo, varrer. Qual é o problema do varrer, né? Vamos pegar o varrer. O varrer, ele gasta energia, mas hoje ele, em dia, além do aspirador, tem umas vassouras elétricas. O problema é a postura. E aperta o botão. Então, assim, a Colube, por exemplo, ergonomicamente, ela tem vassouras onde o cabo é mais alto. Justamente para quê? Para você evitar esse movimento. Porque aí quando você faz esse movimento, você está aumentando a compressão da coluna. Então também não adianta você gastar energia e ficar doente, né? Se lesionar. Então, todos esses movimentos, o importante é o quê? É manter o abdominal sempre contraído. Porque ele faz a cadeia antagônica com a parte posterior das costas, com os paravertebrais que a gente chama, né? Então a maioria das pessoas tem o abdominal enfraquecido. Como eles são antagônicos, o que a gente faz? A gente começa a encurtar a musculatura paravertebral. E uma das causas principais de falta ao trabalho é dor nas costas, lombalgia, não é isso? E justamente por quê? Porque essa musculatura está enfraquecida. Aí a tendência é você fazer tudo isso. Por exemplo, você vai no mercado, né? Vai lá comprar, sei lá, leite, enfim. O que você faz quando você vai pegar alguma coisa? Você abaixa assim, ó. Se você abaixa assim, você está jogando a compressão na sua lombar. Então, o que você faz para pegar um peso? Agacha. 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 Por quê? Porque a área de base, aí é física, né? A área de base é maior aqui, membro inferior. Você está dissipando por uma área maior a sua força de compressão sobre a coluna menor. Então, na hora que vai pegar uma criança, vai pegar uma sacola, o que você for pegar, agacha. Joga o peso para os membros inferiores, diminui a compressão da lombar e sempre com o abdominal contraído. Então, assim, são por coisas... isso, então, que se faz quando se faz exercício com o professor ou com o fisioterapeuta, eles sempre falam, mantenha a barriga... O abdômen contraído, exatamente. Abdômen contraído, abdômen contraído. Porque o abdômen contraído também alivia a dor na coluna. Sim, porque ele equilibra. É compensatório, né? Então, assim, o abdominal... Assim, a musculatura, ela tem a função de proteção de órgãos, né? Então, por exemplo, o músculo, né? E se você pensar no abdominal, a contração, por exemplo, ajuda na circulação. Quando você faz exercício físico, aí já é que eu estou fazendo exercício mesmo. Você aumenta a ventilação. Você faz a expiração forçada. Porque quando você está em repouso, você não faz a expiração forçada. Ninguém fica... Só se for fazendo yoga, né? Então, assim, quando você está na respiração forçada, o abdominal é musculatura primária para você fazer a ventilação, a expiração. Então, é importante que você vai fortalecendo, né? Só que no dia a dia, em geral, a gente esquece. Você fica muito tempo sentada. Qual é a tendência? E a gente tem a escorregar, sentar com o bumbum, em vez de sentar. Exatamente. Né? Em vez de sentar com o bumbum, sentar com as costas. Exatamente. Né? Aí, porque
pensa, o eixo vai ser o cóccix, aquela coisinha pequenininha. Se você senta quebra nos glúteos, que é maior, quanto maior a área, menor a pressão. Quebra, traz. Exatamente. É física. Se você aumentar a área, diminui a pressão. Então, se eu jogo no glúteo, que é uma massa maior, é melhor que eu ficar aqui, né? Oi, legal, tá ótimo. Depois você vai pro fisioterapeuta. Depois você morde. E essa história de ter que sentar e botar... Isso é verdade, apoiar os 2 pés no chão, isso que é importante. Na verdade, isso é pra parte ergonômica. Porque assim, se você fica com os pezinhos... É igual criança, né? Quando fica com o pezinho... Balançando assim. Fica balançando assim. Na verdade, você está mantendo contraída a musculatura por muito tempo. Isso pode fadigar. E é isométrico. Né? Você está aqui na isometria, você não está... O que é isométrico? É estático, né? Você não está mexendo. Então, isso pode induzir, por exemplo, um aumento da resistência do fluxo de sangue? Pode. Então, o ideal é para você relaxar. É para você manter relaxado. Quer dizer, a maneira correta de se sentar é manter o joelho 90 graus. Isso, exatamente. Para você manter 90 graus. Os pés plantados. Quer dizer, para você, se você não é bom de ficar vendo negócio de grau, é os 2 pés plantados no chão. Exatamente. Tanto que, por exemplo, muitos setores do trabalho, o setor de ergonomia cada vez está maior, que é justamente para isso, para diminuir os riscos que o trabalho, né, do dia a dia pode induzir doenças. Não é nem por bondade, é para ninguém adoecer. Isso vai gerar custo, né? Depois é claro, né? É só por economia, né? Para você ficar mais saudável. É isso. Mas assim, é uma coisa assim, uma coisa é gerar gasto energético para estética, né? Então ninguém vai só balançando, né? Não vai ficar com uma estética. Ficar assim, que nem Carla Marinho. Que nem Carla Marinho, Saradona. Né? Saradona não, né? O Carla Marinho ralou ali. Sarada, né? Como ela, por exemplo, ela tá ótima, maratonista. Ela é incrível, né? Maratonista. Descobri isso hoje. Menina, então, assim, agora que eu descobri, tô passada. Né? Agora outra já fiquei cansada. Não sabia. Agora outra coisa. Mas tá valendo a pena, ela tá bonita, né? Tá bem, com certeza. Obrigada. Da minha área, eu posso da sua área você pode falar, tá muito bem. Mas assim, outra coisa é você gastar energia para evitar essas doenças hipocinéticas, que elas acabam induzindo obesidade, diabetes, hipertensão, doenças arteriais coronárias, pelo fato de a pessoa se tornar sedentária. E por isso que a pessoa também toma tanto anti-inflamatório, né? Isso. Porque tudo dói. Aí, vou tomar aqui o anti-inflamatório. Isso é muito ruim, porque o anti-inflamatório pode induzir a resistência à insulina. E a resistência à insulina induz a diabetes. Então, por exemplo, uma das disciplinas que eu ministro é atividade para grupos especiais. Então, por exemplo, quando você fala de atleta, o atleta, ele toma muito ao longo da vida, né? Ele toma muito anti-inflamatório. E a gente que faz atividade física, toda hora, tem uma dor, mete um anti-inflamatório porque quer recuperar, porque a gente é, né, doente, não pode ficar sem malhar, então tudo igual. Só que isso é ruim. Porque a médio e longo prazo, ele pode induzir um diabetes. Não é só isso, não. Lesões renais graves. Sim, viu? Uma das principais causas de insuficiência renal é o uso indiscriminado de anti-inflamatório. E é impressionante como se toma anti-inflamatório. Como se encontra uma pessoa no elevador. Outro dia estava no elevador. Como se fosse. É isso. É? Muito interessante. Aí eu falei, tudo bem? Eu encontrei sei lá quem, falei, oi, tudo bem? Um mero oi, tudo bem? Assim, a pessoa já falou nada, quando eu com uma dor na coluna, mas já tomei e já deu logo, mas... É isso. Eu acho que isso hoje em dia é mais comum do que usar Novalgina. Todo mundo toma anti-inflamatório. Toma para dor de cabeça, dor na coluna, dor na perna, tudo. E é algo que mascara, às vezes, até problema. Se você pegar um iniciante, tipo assim, quando você começa a praticar um exercício físico, ou quando você muda a carga, né, do seu treino, você sente dor, a dor do dia seguinte. Isso é normal, é fisiológico. Aí o cara vai lá e toma Dorflex. Ele quer diminuir a dor. Amor, se você quer diminuir a dor, não quer, então você não malha. Porque você está mascarando, né? E você vai estar correndo risco. Sentir dor normal. Quando você muda a carga, ou quando você exagera na carga, né? Então espera o seu organismo se recuperar. Isso é um processo fisiológico. Né? Então você gera uma inflamação e a sua musculatura responde com o processo inflamatório que você vai recuperar. Melhor uma massagenzinha do que tomar um Dorflex. O Dorflex tá no malho. Drena seu ácido lático. O gelo, por exemplo? Na verdade, o gelo ajuda, por exemplo, na recuperação. Quando você imediatamente pós-treino, por exemplo, o jogador de futebol faz muito isso. Quando acaba, vai para a banheira de gelo, porque isso ajuda na remoção do lactato. São
coisas distintas, né? O lactato é um produto metabólico. Quando você fala da lesão do dia seguinte, são lesões, vou falar um termo técnico assim, nas linhas Z do sarcoma, que você vai, é a unidade funcional do músculo, quando você vai contrair. Então, quando você lesiona ali, você causa dor. Mas é um processo, é como se você cortasse a pele. Quando você corta, não fica vermelho, inchado, depois ela volta. É a mesma coisa, só que a gente não consegue ver a olho nu. Esse processo é o mesmo. Então você tem que esperar o seu organismo reagir, você tem que permitir que ele faça isso, né? Entendeu? Mas enfim, acho que é legal esse ponto, assim, da gente falar da prática. Por exemplo, eu fiz uma vez uma coleta na Supervia. É muito legal, assim, porque uma coisa é você trabalhar na Barra da Tijuca, na Zona Sul, que as pessoas estão malhando. Outra coisa é você falar de atividade física com essas pessoas que andam de trem o dia inteiro e trabalham como doméstica. Ela fala, porque aí limpa o vidro, não sei o que. Então, assim, sabe, contrai, depois faça um alongamento, então, você mostrando, alguma que você faça no seu trabalho, faz na sua casa, tá com dor na lombar, deita, abraça uma perna, conta lá 15, 20 segundos, abraça a outra perna, abraça as duas pernas, porque são coisas que a pessoa pode fazer sozinha, né? E aí, por exemplo, as pessoas tinham lá 180 de pressão, não sabia nem que tinha. E achava que era normal. Amor, você tá hipertensa. Porque eu esqueci de tomar remédio. Você faz alguma atividade física? Não. Então caminha. Às vezes elas até caminham, coitada, né? Porque às vezes andam tanto. E acham ruim. Eu falei, não acho ruim, não. Acho isso bom. Caminhe mais. Caminhe, sabe? Vai pro trabalho, não tem dinheiro pra... Né? Vai pro trabalho, sai, sei lá, sai do ônibus 3, 4 quarteirões antes. Começa isso, andando 5, 10 minutos, daqui a pouco você vai andar mais. Um dia vai estar que nem maratona. Você acha que adianta andar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e ir progredindo? É melhor do que não fazer nada. Sim, é isso que eu ia falar. Vou de novo para a referência do colégio americano, que ele mostra que assim, você tem que ter pelo menos, tipo assim, iniciante. Você começa com 10 minutos, 10, 15 minutos, que não precisam ser contínuos. O que é contínuo? Ficar ali 10 minutos. Eu posso fazer intervalado. Por exemplo, eu posso caminhar 2 minutos e diminuir ou sentar, por exemplo, 2 minutos. Eu vou 2 e 2. Aí o que eu vou fazendo aos poucos? Eu vou aumentando o tempo que eu caminho, vou diminuindo o tempo que eu recupero. Daqui a pouco você está fazendo 15, 20 minutos, meia hora, tranquilamente. Então você falou muito bem. Não precisa querer achar que tem que fazer eu não tenho tempo de fazer 1 hora, então não vou fazer nada. Faça o que você pode fazer. E aí o colégio americano fala, você pode fazer, por exemplo, 3 vezes de 10 minutos. Se você fez 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos à noite. De novo, para a saúde, ok? Ninguém está falando que isso aqui é para estética. Você vai ficar gostosa, saúde, não é isso? A gente está pensando em doença cardiovascular, entendeu? Já é significativamente, você já melhora os seus níveis de saúde. Exatamente. Maria Cecília corre quanto? Maratona mesmo, 42? 42. Estou me preparando agora para Nova York. Vou estar agora início de novembro. 42. Gente, isso é muita coisa. Não, para com isso, porque com esse bracinho aí... Não, mas tem um treinamento muito específico. É um treinamento bem específico. É um treinamento muito específico. E é um treinamento mental também. 3 a 4 vezes por semana. Quando eu estou assim, muito perto das provas grandes, aí eu intensifico. Realmente fica assim umas 4 vezes por semana, mas quando eu estou fazendo manutenção ao longo do ano, 2 a 3 vezes por semana. E você corre quantos? Por semana? Não, por vez. Mínimo de 10 quilômetros. Para aquecer. Mínimo de 10 a 15 quilômetros. E aí quando vai chegando perto... Eu corri a maratona do Rio de Janeiro, que teve semana passada. Que é lindo o percurso. É muito lindo o percurso. Aquela que sai de São Conrado? São Conrado. Aí chegamos lá no aterro, quando eu vi, o namorado da minha filha mora ali na Glória. Eu vim até a casa do Daniel correndo. Que maravilha. Ele faz um sacrifício tão grande de ir pra Barra da Tijuca pra ver a garota. Eu cheguei aqui correndo. E qualquer lugar do mundo que eu vou, a trabalho, qualquer coisa, é muito simples. Uma roupinha de ginástica, meu tênisinho,
uma musiquinha na orelha e eu corro em qualquer lugar do mundo. É uma terapia. É muito legal. Não dependo de academia. Você começou quando a correr? Desde sempre? Não, eu comecei tarde, Leda. Comecei com 40 anos. Tenho 14 anos, eu tenho 54 anos. Comecei com 40 anos, mas eu sempre fiz atividade física. Joguei tênis um período, sempre fiz alguma coisa. Eu não era Quando você descobriu a corrida assim, foi um barato? Foi um professor que me ajudou, a gente fazendo atividade física. Ele falou pra mim, sobe ali na esteira, eu acho que você tem perfil de corredora, suas pernas são compridas, você tem um perfil magro. E ele me inscreveu numa prova de 5 quilômetros, me deu, vai lá correr. Eu falei, não, que isso? Não, vai, corre. Aí corri 5, deu certo, corri 10, aí corri 20, uma vez uma amiga fez uma promessa, precisava correr uma maratona. Aí eu fui junto com ela correr a maratona de Berlim, adorei, e aí a coisa seguiu. Muito legal. Mas é treinamento. É treinamento, tudo é treinamento. Qualquer um pode fazer isso, tá? Mas é treinamento. Você tem que ser dedicado, tem que ser focado, né? E aí nesse caso tem que ter orientação também. Exato, eu tenho orientação. Também, né? 42 quilômetros. Não, eu tenho um grupo de corrida, tenho um treinador que é maravilhoso. E Carla malha muito? 3 vezes por semana. Mas é muito peso, né? Não. Não. Adora também, pelo visto. Pelo visto. Oi? Mas você faz força e endurance? Eu corria, uma época eu peguei, bichinho da corrida me pegou uma época, mas aí depois o meu joelho começou a gritar um pouco, aí eu parei um pouco. Parei um pouco não, parei completamente com a corrida, faço trânsito. Eu acho que é tão importante. Faço outras coisas, não, faço aeróbio. Só não faço a corrida, evito o impacto. O trânsito é como? É assim, simula a corrida, mas que faz assim. Simula a corrida sem impacto, eu tô apaixonada pelo transporte. Tem uns que são assim ainda, que aí você simula mesmo um escape. Na verdade eu faço esse, Você tá simulando um escape, tá Você faz esse da escada? Eu faço o transporte, tem uma pegada assim, que parece que tá esquiando, mas esse eu não gosto. Eu gosto que parece a corrida mesmo, porque é muito gostoso. Eu gosto de correr na areia. Na delicioso, praia, aí também como uma terapia. Mas é uma época eu corri um pouco no calçadão, também, mas... Né? Pois é, mas aí, assim, vale a pena a gente reforçar aqui, já que a gente está falando para um público, né? Correr exige também musculação. Mas você tem que preparar seu músculo, entendeu? Tem que estar, não é assim, você não sai correndo. Você tem que ter um preparo. Por isso que é melhor caminhar. Caminhar não tem risco, exatamente. Eu tentei fazer musculação uma época e não me dei bem. Senti dores assim terríveis, assim, fortíssimas no joelho, na articulação do joelho, assim. E aí agora eu tô apaixonada pela hidro. A minha área é ótima, porque a minha área vem água bem quentinha. Todo mundo assim. Tem alguma coisa que gosta, né? Então assim, na verdade, quando ela fala pra musculação. Na verdade, a única coisa que eu gosto. Porque a musculação é base de qualquer esporte. A musculação tem começo, meio e fim, né? Então organiza o negócio. Exatamente. Esteira nunca mais acaba. Aqui, Mas tem que pedar. Eu prefiro esteira. A musculação não, ela tem uma sequência, né? Uma série. Faz isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui. Se você tem um personal, então... Eu gosto muito disso. Mas, por exemplo, a Carla falou uma coisa legal, assim... Eu, por exemplo, eu não gosto de correr fechado. É isso, eu vou ficando olhar pra parede, cara, não faz. Mas se você vai correr ou caminhar na praia, na lagoa, cara, você vê gente, aí a coisa... Você pode, por exemplo, ver até a casa do seu genro. Da Barra até a Glória. Eu cheguei aqui, vim aqui tomar um café. Depois eu vou voltar. Correto também. Que maravilha. Fiorella não faz nada, faz? Não, eu faço assim, caminho todos os dias. Todos os dias? Isso, de domingo a domingo, caminho 1 hora por dia, tenho 2 cirurgias de joelho, então não posso correr, mas sempre... Mas seu joelho aguenta caminhar todo dia 1 hora? Aguenta, eu me dou um pouco, incho um pouco, mas eu me sinto muito bem e faço isso logo cedo, porque tenho assim, depois umas 12 horas de trabalho pela frente, não sei a que hora a coisa vai parar, então antes de sair para enfrentar o cotidiano, eu já caminhei e me sinto muito bem, assim, é fantástico. Né? Eu aqui só tem gente, ó. Porque ela não fazia nada. Não, porque ela fazia, nós estamos falando em 3 dias. Mas eu sou um pouco malandra, porque sempre todo mundo, Pilates é maravilhoso, aí eu vou na primeira aula e desisto, depois não volto, sabe? É melhor o que eu faço por mim mesma no meu tempo. Que aí você faz todo dia. Exatamente, adoro caminhar.
Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. Animadíssimo o intervalo. Todo mundo falando de exercício, sem parar. Animadíssimo. É verdade. Não vou negar pra vocês, não. Um sucesso. Carla Marins. Estamos aqui invejando os braços dela. Ela até cobriu. Ela até cobriu os documentos de algum mal olhado, cobriu logo. Não de jeito nenhum. Não, é porque aqui é frio mesmo. Carla Marins está fazendo tá estreando ou já estreou? Estreamos já, quarta-feira. 2 vezes 1/4. Na verdade, são 2 peças. São 2 espetáculos, são 2 peças. 2 em 1, São assim? 2 quartos, né? Divididos. Acho que tem uma. Dá pra mostrar? Não. São 2 quartos divididos, né, por um corredor. E são 2 textos de Marcelo Pedreira. O nosso texto, A Dama da Lapa, em que eu contraceno com o José Carini, é um texto inédito, é a primeira vez que ele está sendo montado, né, e com a direção do Marcelo. Já Dilúvio em Tempos de Seca é um texto que já teve 2 montagens, mas é a primeira vez que o próprio autor... Não, o Marcelo já tinha dirigido uma primeira montagem. Essa aqui é a peça de carro. Isso, chamada Dama da Lapa. A Dama da Lapa. E o Marcelo já tinha experiência em teatro? O Marcelo, sim, ele é um dramaturgo, escritor, e assim, ele já vinha, né, ele já tinha dirigido outros espetáculos, outros trabalhos, e eu acho que esse trabalho é fruto já de um amadurecimento mesmo, né, dele como diretor. E acho que permeia uma elegância que é dele, né, fora uma cultura, uma inteligência e uma profundidade também nos textos, porque não é raso e é tão bom poder fazer teatro, né? Poder estar em cena de novo com um espetáculo tão forte, tão contundente, sabe? Está chegando até as pessoas. No começo que falava de alguma forma da solidão, né? Sim, são 4 almas solitárias, são 4 solidões mesmo que tentam se encontrar e não se encontram. São 2 casais que permeia isso, a solidão humana, o desespero, a depressão, a agressividade, tá tudo ali. E são todos mais ou menos da mesma idade ou um casal mais velho? Não, eu e Carinho somos mais velhos, né? O nosso texto também... Mas isso reflete no texto? Quer dizer, o texto tem a ver na pegada, com isso? Tem. Eles têm ritmos um pouco diferentes, assim. O nosso espetáculo, ele é um pouco mais... Os 2 são densos, eu não diria isso. Mas um, eu acho que é um pouco mais elétrico, é um pouco mais nervoso, que é o Dilúvio. Eles estão numa situação limite. Vai acabar o mundo, eles estão num dilúvio, eles estão numa situação, é uma alegoria, né? Mas eles estão numa situação realmente limite. Por outro lado, a gente também tá, mas é um pouco mais pesado, é um pouco mais dramático, é menos elétrico, é menos para fora. E justamente essas 2 temperaturas, esses 2, inclusive isso dá para ver na foto, porque um tem uma coisa um pouco mais fria, até a iluminação é um pouco mais fria, e a gente é bem mais quente, né? A gente tem essa diferença de temperatura, isso está na atuação, isso está na... Elas são paralelas ou não? Elas acontecem simultaneamente. Simultaneamente. Eu acho muito interessante, eu estou fazendo o espetáculo e é um desafio pra gente, porque a gente está em cena, a gente está contando a nossa história, mas a gente está o tempo todo num trabalho de escuta com outro espetáculo e, claro, são 2 textos do mesmo autor. De alguma maneira, as histórias, elas ajudam uma a contar a outra. Elas conversam, elas dialogam, né, uma com a outra. E é muito interessante isso, é bom de fazer. E eu estou sentindo que o público também está gostando desse inusitado mesmo, né? É um projeto bem diferente. E você estava um tempo sem fazer teatro? Estava um tempo sem fazer teatro. O último trabalho que eu fiz foi com Paulo de Moraes. Foi um texto do Ibsen chamado Pequeno Eyolf, que eu até vim aqui também divulgar. Já tem um tempinho. Já tem um tempinho. Eu tive filhotinho de 5 anos, que, nossa senhora... Já tá com 5 anos. Aí eu trabalhei um pouco menos. Fiz cinema, fiz televisão
E agora voltei pro teatro. E fez um filme também com a Fiz um filme, né? muito bacana, chamado Jogo de Xadrez, que eu até fiquei sabendo que fui indicada hoje, fiquei sabendo agora pela produção, que fui indicada no Festival de Nova York. E tô super contente, como atriz coadjuvante. A Priscila indicada como atriz protagonista. E é um trabalho bem bacana. De que é esse filme? Direção do Antônio Pereira, primeiro longa dele. Já tinha feito um curta com ele, chamado A Mãe. E muito bacana também. Foi um trabalho muito forte. A gente fez um trabalho no Talavera Bruce, que é um presídio feminino. E entrar nesse universo foi muito interessante. Fiz quando a minha filha nasceu. A minha filha já esteve aqui. Ela é designer. Deixa eu mostrar. Quem é a filhota? É a Mana Bernardes. Mentira, você é mãe de Mana? Sou mãe de Mana. Eu adoro a Mana. Tudo bem. Meu Deus, que graça. Que amor. Eu adoro, porque ela inclusive levou essa minha coisa da caligrafia, do poema caligrafado, para o mundo, né? Que eu sou muito fechadinha na minha toca. E a Mana vai muito para o mundo, né? E ela foi para o mundo com a caligrafia que ela pegou de mim. Que bom, né? Maravilha. Que prazer conhecer. Maravilha. Então, esse eu fiz pra Mana. Pelo mundo, pela sua própria filha. Ela é totalmente minha representante, assim, das coisas que eu gosto no mundo. Assim. Esse poema eu fiz pra Mana e esse bordado também, eu dei de presente para ela, né? E, então foi já uma cópia do desenho, um dos desenhos iniciais que eu já tinha na gaveta. E fez sucesso. E ele é um quadro? Ele é um quadro, eu chamo de painel, né? É porque eu tô vendo aqui. Na verdade, igual a esse eu já fiz, porque assim, eu não acho que eu sou artista, assim, do tipo assim, que não pode repetir. Eu sou artesã, né? Trabalho sou popular, artista popular. E eu trabalho com as bordadeiras. E aí, igual a esse, eu já tive encomendas de mais que uns 10 ou 15. As pessoas falam, cadê aquele das flores e tal. Esse é o carro-chefe. Esse também foi você que fez? Esse é um outro projeto. Porque, assim, eu vou inventando os projetos, né? Para poder também não ter um certo foco. Como eu não sou empresária, quer dizer, eu sou pessoa física, eu não sou nem empresa, nem ONG, nem nada. Então eu tenho que inventar um projeto para poder fazer um movimento de mobilizar as bordadeiras, as costureiras, porque eu também adoro, faz parte do meu processo, que eu adoro mais do que o produto em si, o processo, sabe? A amizade com as bordadeiras, a conversa que o bordado instiga, porque o bordado ele inspira uma conversa muito gostosa entre as mulheres que estão trabalhando juntas, né? Então esse projeto aí foi de bonecas. Não foi o maior elogio que eu recebi, porque uma francesa, não, esse também. Também. Bonecas de pano, teve uma francesa que falou pra mim, essas bonecas são picassianas. Adorei esse elogio, assim, porque elas são tronchinhas, né? Porque tem uma coisa que eu trabalho com as mulheres. Eu trabalho com todo tipo de mulher, e não é só mulher de comunidade. Tem também. Trabalho também com mulheres de comunidade que demandam renda. E aí eu tenho que pensar melhor. Mas eu adoro misturar mulheres de várias origens numa mesa para que elas possam se encontrar sem ser aquela coisa da patroa com a empregada, ter uma outra experiência, né, de encontro, assim. E fico muito feliz quando eu vejo uma bordadeira ensinando para uma médica, para uma economista, abordar melhor, sabe? Eu acho muito bacana, assim, esse meu lado, assim, uma político. Essa troca, né? E aí as bonecas já teve várias edições de bonecas, porque era, no caso, com demanda de geração de renda. Aí boneca vende. A gente até mandou boneca. Uma vez meu filho, que é músico, irmão da Mana, foi para os Estados Unidos, ele foi tocar lá em Los Angeles, ele enchia uma mala de mais do que 100 bonecas. Eu falei, mãe, não faça isso. Eu falei, leva, é obrigado a ser meu filho, você tem que fazer alguma coisa por mim. Aí levou 100 bonecas para Los Angeles que venderam numa tarde. Eram todas negras, assim, marrons e pretas, bordadas à mão. E ele vendeu? Ele não, ele me entregou lá para uma amiga minha em Los Angeles que vendeu numa tarde. Foi o maior sucesso, sabe? Eu preciso incrementar essa coisa aí depois fica complicado, porque aí para exportar oficialmente é mais complicado, né? Isso é uma exportação não formal, assim, mas é muito bacana. Aí eu tenho assim, e hoje em dia você já bordou com mulheres de comunidade aqui do Rio, agora está bordando com bordadeiras do sul da Bahia, é isso?
Eu tenho vários encontros com vários tipos de situações diferentes, né? Eu estive em Caraíva, fui por outro motivo, mas sempre quando eu chego num vilarejo, assim, eu vou procurar as bordadeiras, né? E aí eu encontrei em Caraíva, passei 20 dias lá, o grupo de bordadeiras, vi que tem, né? E aí vi que o maior problema do grupo de bordadeiras de comunidades, vilarejos, de situações assim menos favorecidas, é a sair da cópia, sabe? É ousar criar, sabe? Assim. Então eu acho que eu como arte terapeuta, eu entro muito nesse incentivo. Vamos fazer a boneca tronça, a boneca torta. E para dizer para elas que isso faz sucesso, que essa originalidade é boa, porque existe uma histeria da cópia. Aí pega aquelas revistinhas de banca de jornal e quer fazer da mesma cor, do mesmo, tudo igual, aquela coisa. Então, não, gente, vamos esquecer de revistinha de banco de jornal. Vamos inventar o nosso risco original, né? É um pouco a minha militância quando eu atuo. Então, lá em Caraíva, eu fiz sereias. Porque eu falei, pô, tem tanta coisa aqui, não tem... Não é um lugar totalmente marítimo, né? Aí trabalhei a questão das sereias, risquei sereias. Porque eu também sou... Eu aprendi isso com a Adriana Calcanhoto. Quando ela lançou o último disco dela, que é de samba, assim, né? Ela falou, eu sou sambista, não sou sambista de verdade, sou uma sambista... Bissexta? Uma sambista... assim... Ela quis dizer que ela não era sambista autêntica. Eu também não sou bordadeira, eu sou sambista impostora. Eu bordo muito mal. A minha função num grupo de bordadeiras é riscar, eu sou riscadeira, porque eu tenho essa coisa que a maioria das mulheres não tem, que é eu ouso riscar assim, rapidamente, né? E aí elas bordam em cima do meu risco, mas elas vão vendo que elas também podem riscar da mesma maneira. Esse aqui é um que eu mesmo bordei, bem mal bordadinho, sem acabamento nenhum, mas que também todo mundo gosta. Então eu também acho que não precisa ter aquele bordado, acho maravilhoso quando ele vai para Minas e vê aquele bordado impecável, com aquela técnica incrível, eu admiro muito. Mas eu acho também que o rústico, mal feito, tortinho, troncinho, também tem seu valor. Tem seu valor. E quem risca é que é o artista, né? É o traço do artista, né? Mas o bordado também, né? Hoje em dia eu sei ver perfeitamente o sentimento da bordadeira, mesmo em cima do meu risco, se foi um sentimento assim carinhoso, apaixonado, ou se ela fez aquilo friamente, mecanicamente para ganhar dinheiro. Eu consigo perceber no resultado do trabalho, sabe? Assim, mas isso em qualquer trabalho você percebe essa diferença, né? Quem está fazendo filme. Mas eu falo assim, o risco é que dá o tom da arte, né? Do trabalho, né? E também o encontro do risco com bordado sobre o risco também. É muito bonito ver, né? Muito bem, já volto aí, tá? Vou conhecer um pouquinho da vida da Fiorella. Fiorella é da Guatemala. Isso, guatemalteca. Guatemalteca. E veio para o Brasil... Olha, por uma razão específica. Eu me formei como violoncelista, estudei violoncelo na Guatemala, andei fazendo uns cursos nos Estados Unidos também, e depois eu toquei, meu primeiro emprego foi na Ópera Mexicana. Então é assim, uma história em síntese. Nessa Ópera Mexicana eu casei com um músico uruguaio, que eu já estava há muitos anos no México, queria morar no Uruguai. E fomos para o Uruguai, era a época da ditadura ainda, tanto no Brasil quanto no Uruguai, né? E eu era muito nova, não me acostumei com aquela vida montevideana, rioplatense, e disparamos para o Brasil. Fomos contratados pela Sinfônica de Porto Alegre, a USPA, e depois disso trabalhamos como professores na Universidade Federal do Pará, porque naquela época, 30 e poucos anos atrás, a universidade estava criando seu centro de música no 3º grau, e nós fomos para lá porque os salários eram muito bons, tinha um 14º salário, tínhamos 3 meses de férias, viajávamos por toda a Sudamérica, etc. E foi uma coisa boa, porque
tinha muito tempo para estudar, mas no fim disso sentimos muita falta de tocar em uma orquestra sinfônica, apesar que fazíamos música de câmara. Então, inicialmente chegamos ao Rio, você tem a sensação de que não cabe mais nenhuma agulha, né? Que você não vai se empregar, mas a gente era tão jovem, deixou um emprego federal e veio na aventura sem ter emprego. Então, eu fui para a Sinfônica Brasileira primeiro, fiquei 1 ano, e depois eu fiz um concurso no Teatro Municipal e fiquei até agora no Teatro Municipal. Bem recentemente eu pedi uma licença e estou para me aposentar também, no meio disso também, nesse decorrer desses anos todos, eu me divorciei do meu primeiro marido depois de 15 anos de casamento, desse musicista uruguaio, e me casei com o maestro David Machado, que já o conhecia há muitos anos, era muito fã dele, enfim, surgiu uma grande paixão. E nessa época, 20 anos atrás, ele regia pelo mundo todo, era maestro do Teatro Municipal do Rio, tinha sido maestro também titular e artístico do Teatro de São Paulo, um nome, né? Morou 24 anos na Europa, uma grande formação. E ele regia muito na Venezuela naquela época, quando a Venezuela e outros países sul-americanos não tinham maestros, né? E precisavam professores e maestros. E tem na Venezuela um programa extraordinário que se chama El Sistema, não sei se vocês já ouviram falar, que ele tem 350.000 crianças e adolescentes de baixa renda tocando música clássica. Hoje eles têm 39 anos, são o maior projeto de música do mundo, dito pelo Simon Rattle, que é o maestro da Filarmônica de Berlim, o diretor artístico. Grandes personalidades visitam esse projeto. E o David, meu marido, ele ia para dar aulas de regência para meninos e jovens dentro do equivalente às nossas favelas, as nossas comunidades. E também regia a Sinfônica Simão Bolívar, as orquestras profissionais. E esse homem que criou esse projeto na Venezuela, o Dr. José Antônio Abreu, que é uma figura internacional, um grande nome, não só como músico, como humanista, também um doutor em petróleo, enfim, diplomata, político, um homem muito inteligente. Estava tentando convencê-lo sempre, dizendo: David, leva esse projeto para o Brasil, leva para o Brasil. E, enfim, David estava encantado, eu também. E a gente fez isso, abrimos uma instituição. Na época não existia essa questão de ONGs e terceiro setor, etc. E abrimos uma sociedade sem fins lucrativos, a Ação Social pela Música, e criamos o primeiro projeto. Isso ficou de 94 até 95. Meu marido morreu no final de 95, quando eu estava grávida da nossa primeira filha e minha única filha. E então eu resolvi seguir adiante. Na verdade, eu era uma musicista do Teatro Municipal, tocava também na Petrobras Sinfônica e era casada com um maestro que tinha uma vida muito glamourosa, né? Então eu não era focada em organizar nada, eu era a mulher do maestro. E tinha uma vida assim, focada em outras coisas completamente, né? Você está saindo bem como executiva do projeto? Olha, de lá para cá? Sim, errando e acertando, né? Porque a gente tem umas fotos, isso aqui são fotos do projeto. Sim, são fotos do projeto. Que você está tocando. Não, eu não toco, Leda. Não, que você toca o projeto. Ah, sim, claro. Você organiza, sim, digamos assim. Depois que ele faleceu, então... esperei o nascimento da minha filha e logo nós já tínhamos conversado também com o governo do Fernando Henrique. Ele tinha muitos contatos e admirava muito o presidente na época. Eu tinha falado de uma orquestra de jovens do Mercosul, que também vinha realizar posteriormente, mas principalmente esse projeto. Na época, o ministro Francisco Befort pediu que o Ministério da Cultura apoiou, mas pediu que começasse no interior. Então, colocamos uma semente em Campos dos Goitacazes, aqui. O David já tinha falecido. Encontrei uma pessoa extraordinária, Johnny, William e sua esposa Marta, em Campos, e eles tocaram esse projeto, fizeram sua própria ONG. Hoje esse projeto tem 2.500 alunos, 3 orquestras profissionais, e assim fui semeando essa ideia de música em comunidades. Que seriam essas? Sim, atualmente são essas. Deixa eu lhe dizer por quê. Com a questão da pacificação,
tudo ficou um pouco mais fácil, porque houve nesses anos todos projetos que a instituição realizou em outros estados e em outras cidades, mas aqui na cidade do Rio era muito difícil mesmo realizar qualquer coisa nas comunidades, porque você tinha muita violência, você tem que entrar com uma equipe de professores, de instrutores, tem que se organizar muito, né, para criar esse projeto. E foi muito difícil no início, né? Então a gente fazia tentativas em várias comunidades e o tráfico não deixava realizar os projetos. E aí, no fim agora, nesses últimos 5 anos, o projeto ficou em muita mais visibilidade. Nós podemos, as equipes entram, saem. Nós estamos em 19 comunidades pacificadas atualmente, mas elas não têm um projeto em cada comunidade. São 4 núcleos que englobam 19 comunidades aqui na Zona Sul. Adolescentes de várias comunidades diferentes. Exatamente. Por exemplo, aqui na Dona Marta, lhe dou um exemplo. Aqui no núcleo de Dona Marta, nós temos alunos do Pavãozinho, do Chapéu Mangueira, Babilônia, Dona Marta também. E esses vêm ao Dona Marta, são buscados em vans e vêm para a Dona Marta ter aulas 3 vezes na semana. 3 horas por dia. A gente tem um VT com imagens da Orquestra Infanto Juvenil das Comunidades Pacificadas, é essa? Isso. Então vamos ver? Nossa, muito legal. Muito bom. Obrigada. Isso é recente porque começamos na Dona Marta, esse projeto desde que foi a pacificação, né? Então recebemos um prédio incomodato e aí começou a busca do patrocínio. Foi uma coisa que foi rápida até, e aí no início foi muito difícil no Dona Marta, porque as pessoas, os moradores pensavam que a questão da pacificação não ia vingar, né? Eles tinham muito medo de ter represálias, então não levavam suas crianças, nem deixavam subir e tal. Nosso prédio é no topo da comunidade, onde funciona também a UPP. Então, nós tivemos que... Uma pessoa me falou, olha, na Babilônia querem muito um projeto. Eu pensei, não vou levá-los para a Babilônia, porque já está tão difícil no Dona Marta, né? E a Babilônia não estava, o Morro da Babilônia não estava pacificado. Eu fui numa reunião com líderes comunitários e eu disse, olha, eu não vou fazer um projeto aqui, porque é muito difícil conseguir um patrocínio, depois as crianças não vêm, vocês não deixam as crianças, etc. Aí tanto pediram que me ocorreu de mandar 2 vans. Então tem 30 crianças aqui, temos. Então essas crianças foram buscadas, como são buscados os nossos filhos, né, de classe média, classe alta, em um ponto, e eles são na hora X, vão para Dona Marta, vamos pela Rua Mundo Novo, que é bem de difícil acesso, né, à comunidade Dona Marta, estamos bem lá no alto, e são devolvidos. Quando aí vieram os do Pavão e outras comunidades, quando os moradores de Dona Marta viram que passaram a confiar que outros moradores de outras comunidades, inclusive de facções diferentes, né, e nunca tinha tido essa fraternidade
entre morros diferentes, eles se deram conta que era melhor mandar as suas crianças e aproveitar. Pronto. Então esse é o projeto que nós temos na Zona Sul. E isso que vocês viram agora, eles estavam tocando no Clube Cansaras, assim, super chique, o concerto que o clube organizou para eles. Tinha uma solista que veio cantar de graça para eles, maravilhosa, uma mezzo-soprano, e depois disso eles foram para essa orquestra infanto-juvenil das comunidades, que é um somatório dos 800 alunos que nós temos. Muito legal. Bacana. Tem que pedir outro intervalo, tá? Sim. Então, parabéns. Intervalo, voltamos já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Para responder todas as perguntas, tem algumas hilárias e tal, tem muitos elogios. É muito divertido mesmo. Olha, eu tenho um para você que eu não posso deixar de ler porque é o máximo. Diz assim: a professora Ana Cristina explica muito bem. Ela é nossa referência intergaláctica. A pessoa pode deixar de ler uma coisa dessa? Não pode. Não vai ser todo dia. Ô, Jesus! Obrigada. Temos uma novidade. O intergaláctico. Eu também tenho uma. Então é melhor a gente fazer exercício, qualquer exercício. Qualquer exercício. Não. Mexa-se. O São Paulo tem um programa, né, um projeto que é Mexa-se. Eles fazem até um dia de campanha que é justamente para você botar o seu organismo para mexer. Intergaláctica. Independente do que é. Mexa-se. Você falou que queria falar que... a interface que eu tenho aqui com a professora Ana, né? Estimular as pacientes que têm síndrome de ovário policístico, a atividade física, para que percam peso antes de engravidar, porque essas pacientes têm uma tendência maior a ter hipertensão e diabetes durante a gestação, mais até do que uma pessoa que está acima do peso e que não tem ovários policísticos. Então, antes de pensar em engravidar, é importantíssimo, a gente sabe da questão da fertilidade nessas pacientes, mas a atividade física é muito importante, perder peso. Certo. Carla Marins. Vou dar meu recado. De quarta a domingo, lá no CCBB, 2 vezes 1/4, com Guta Ruiz, Lucas Gouveia, José Carine e eu, Carla Marins. A data. Até 19 de outubro. Então até 19 de outubro, às 7h30. De quarta Tem a domingo. uma temporada boa a ser curtida. Isso aí. Ruth, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar, o meu trabalho, como eu não sou nem ONG, nem empresa, né, eu sempre investi do meu próprio bolso, por conta própria, né? E agora eu estou com ideias de fazer um trabalho juntando essas bordadeiras com quem eu venho trabalhando. Eu não deixei de falar que eu fundei a Casa da Bordadeira do Morro da Coroa, lá em Santa Teresa, né, que é um projeto que depois partiu independente, né? E agora eu estou com a ideia de juntar esses contatos todos maravilhosos que eu tenho, essas amizades, e fazer uma grande exposição. Então, estou querendo fazer um projeto, querendo me juntar com pessoas que queiram me ajudar a formatar esse projeto. Tá certo. Maria Cecília já ajudou muita gente a ter bebê, né? Tem várias mães aqui felicíssimas com você. Leda, só lembrar que a gente, da Clínica Vida, está fazendo um simpósio. Por coincidência, você me convidou para falar sobre síndrome de ovário policístico. Agora, dia 13, um simpósio para médicos só sobre esse tema, para ajudar os ginecologistas a lidarem com as pacientes de ovário policístico nos seus consultórios. E a Fiorella vai tocar esse projeto ampliando sempre? Sempre. Quantas crianças você falou que já atendeu? 800, atualmente. Atualmente 800. Sim. Então é soltar por aí, né? Exatamente. Esses meninos tocando. Exatamente. Não é? Tocando e fazendo espetáculos. A gente então agradece a vocês por terem vindo. Obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Obrigada a vocês. Obrigada. E a gente podia até rever os meninos tocando, né? Para encerrar. Legal. Valeu? Obrigada. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã.